começando mais um Talk Show Consciência, direto do campus Três Poços do Unifoa. Esse é um projeto de extensão da Coordenadoria de Projetos Especiais, em parceria com o curso de Medicina e a Divisão de Comunicação e Marketing do Unifoa. O tema de hoje é febre amarela. Para falar sobre o assunto, eu recebo o médico infectologista Luiz Henrique Conde Sangenis. Ele tem mestrado em Medicina pela UF, é especialista em Medicina de Família e Comunidade e Pediatria pela Associação Médica Brasileira, doutor em Medicina Tropical pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente é professor do curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda. Teremos também a participação das acadêmicas de Medicina Maria Cecília Siqueira Ferreira e Bruna Vaz Minsen. Obrigado pela presença de todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Professor, quais são os tipos de febre amarela existentes? Na verdade, o tipo clínico é um só, né? Febre amarela você só tem um vírus, mas você tem tipos epidemiológicos diferentes. O Ministério da Saúde ele considera dois tipos epidemiológicos, o silvestre e o urbano. A diferença é apenas os transmissores e os reservatórios. No tipo silvestre, você teria como reservatórios macacos da mata, né, e transmissores mosquitos silvestres. E na área urbana, a febre amarela urbana, ela é caracterizada pela transmissão interhumana, mas aí com a participação de outro mosquito que é muito conhecido de todo mundo, que é o Aedes aegypti, né? Quais são os sintomas dessa doença? Bom, a febre amarela é uma doença viral, ela é do grupo dos arbovírus, né, das arboviroses, e é uma doença febril aguda, então ela provoca uma febre alta, normalmente acima de 39 graus, às vezes 40 graus, de início súbito. Normalmente os pacientes têm muita dor de cabeça, dor no corpo, lembram o início de uma dengue, por exemplo, né? E essas doenças elas têm uma característica clínica muito semelhante no início. E pode dar dor de barriga, náuseas, vômitos, e a pessoa pode depois evoluir para uma forma mais grave, que seria a forma ictérica. Ictérica quer dizer amarela, né, que a pessoa fica de cor amarelada, com riscos de sangramento, insuficiência renal e um comprometimento hepático muito grave, né, dá uma hepatite aguda grave, né, e o paciente pode até vir a falecer, né. O macaco pode transmitir a febre amarela? Bom, o macaco ele não é um transmissor, ele é apenas um reservatório e na verdade, ele sofre com a febre amarela até mais do que nós, né? Os macacos eles têm uma resistência até menor à doença, principalmente o alouata, né, que é um bugio, né, que são macacos comuns aqui no Brasil e em outros países da América do Sul. Eles são bastante sensíveis, né? Então eles pegam a doença, né, e podem também adoecer, né? A grande maioria adoece e vem a morrer. Então ele não transmite, ele apenas pega. A doença ela não é transmissível nem de pessoa para pessoa, nem de animais para pessoas. Você depende do mosquito. O mosquito é que é o transmissor da febre amarela. O macaco, na verdade, ele até presta um serviço para a gente, porque quando começa a aparecer macaco morto, é sinal que a doença está chegando, ou está se aproximando, ou vão aparecer casos da doença até em humanos naquela região onde você está tendo morte de macacos. Então, ele serve como uma sentinela. Então, nesse ponto, ele até ajuda a gente a poder se orientar e poder fazer uma vacinação naquele local e poder já se prevenir antes que a doença chegue às pessoas. Se uma pessoa que foi infectada com febre amarela em uma área silvestre, estiver no centro de Volta Redonda, e for picada por um mosquito urbano, o Aedes aegypti, esse mosquito contrai o vírus e passa a espalhar a doença? Sim, isso pode acontecer. Exatamente por dois problemas. Um deles é que grande parte das pessoas que adquirem o vírus ou que se infectam com o vírus não desenvolvem os sintomas da doença. A gente tem um grupo, pelo menos metade das pessoas vão fazer uma forma assintomática da febre amarela. E você não consegue identificar quem teve e quem não teve. Pelo menos clinicamente, não vai expressar nenhum sintoma. Se essa pessoa estiver no período agudo, no período de viremia, ela pode vir para a cidade, se tiver Aedes aegypti, pode picar
e pode até depois transmitir esse mosquito para outra pessoa. Então, a possibilidade de transmissão dentro da cidade, ela não é totalmente descartada, tá? Ela ainda não foi comprovada, mas ela é possível, porque grande parte das cidades do Brasil, elas estão infestadas com Aedes aegypti. E se alguém com um vírus da febre amarela circulando naquele local, pode muito bem servir como fonte de infecção. Isso, sem sombra de dúvida, pode ocorrer. Existe tratamento para essa doença? Não existe tratamento específico estabelecido. Existe alguns tratamentos, a gente faz tratamento suporte, né, que a gente chama. Sim. Então a gente trata os sintomas, se o paciente tiver alterações em insuficiência renal, insuficiência respiratória, sangramentos, ele vai ser atendido numa unidade de terapia intensiva, onde vão ser feitas medidas de suporte para um paciente crítico, né, um paciente grave que a gente chama. Para tratamento direto do vírus, né, matar o vírus, a gente não tem medicamento. Estão sendo feitas pesquisas de alguns medicamentos, estão sendo ainda experimentados, né, a gente está em fase de experimentação, inclusive alguns medicamentos que são usados para tratamento da hepatite C, né, que é uma outra doença infecciosa. Né, o nome do remédio é Sofosbuvir, é um remédio que não vende na farmácia, ele só é encontrado no governo, né, e essa pesquisa está sendo feita aqui no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais, nesses 3 estados, mas a gente ainda não tem uma finalização desse processo para dizer se realmente funciona ou não. Está ainda em estudo. Quem deve tomar a vacina? Olha, na verdade a vacina ela deve ser tomada por todos, em exceto algumas situações específicas. Inclusive havia uma recomendação até bem pouco tempo que a vacina deveria ser evitada em idosos. Isso já caiu, né? Os idosos devem ser vacinados porque a gente está tendo muitos casos de febre amarela, né? Muitos casos de febre amarela em idosos, e realmente é um grupo bastante vulnerável a fazer a forma grave da doença. Então a gente recomenda que os idosos saudáveis que não têm nenhuma doença imunossupressora, câncer, né, ou AIDS, esses idosos todos devem vacinar. Hipertensão arterial, diabetes controlado, nada disso é contraindicação para a vacina, tá? Então o Ministério da Saúde mudou a recomendação. Então a vacina ela é feita a todas as pessoas de 9 meses de vida, bebê, a partir de 9 meses, até a idade aí idosa, depois dos 60 anos. Sim. A única recomendação que a gente faz, se o paciente tem mais de 60 anos ou mais, ele deve passar por uma avaliação médica. Então, para saber se ele tem alguma doença dessas que eu citei, imunossupressora, alguma contraindicação formal. Se não houver nenhuma contraindicação, ele deve se vacinar sim. O estado do Rio de Janeiro, ele já é considerado uma área de transmissão, uma área de risco de transmissão. Então, todos os habitantes do estado do Rio, do nosso estado, têm que se vacinar. É obrigatório tomar a vacina. Quais são as reações possíveis à vacina? Olha, na verdade, todas as vacinas têm reações, né? A da febre amarela, ela tem um pouquinho mais do que as outras, do que algumas outras, né, vacinas, porque ela é feita com vírus vivo atenuado. Então você pode ter reações leves, que a gente chama, normalmente dor no braço, né, uma dor no corpo, pode até dar uma febre baixa. Isso normalmente ocorre em menos de 2, 3% dos casos, tá? E você pode ter até manifestações graves após a vacinação, quadros de encefalite ou quadros mesmo de febre amarela, como se a pessoa estivesse tendo uma febre amarela por vírus selvagem normal. Entendi. Mas a chance disso ocorrer é muito baixa, né? É 1 em 300 mil, 1 em 250 mil, 1 em 400 mil, ou seja, não é uma coisa que ocorre corriqueiramente, né? É só você analisar, né? Eu sempre, quando eu vejo essas mensagens que ficam passando pelas redes sociais, muitas, né, dizendo que a vacina faz isso, normalmente é tudo chacota, né? A pessoa que está lá do outro lado passando está morrendo de rir, ela já deve ter tomado a vacina dela e ela está debochando dos otários que estão lendo aquilo dali, né?
mas provavelmente ela já tomou a vacina dela. É só você ver, as pessoas que você conhece que já são vacinadas, quantas passaram mal? Verdade. Se você conseguir botar numa mão assim, né, sim. a grande maioria toma e não sente nada, como é o normal, tá? Então, assim, a única coisa que a gente tem para se proteger da febre amarela, e graças a Deus que nós temos, é a vacina. Então, tem que tomar a vacina, porque isso é uma garantia que você não vai se infectar, né? É possível contrair a doença mais de uma vez? Não. A febre amarela, depois que você pega ela, você fica imune, ou depois que você é vacinado, você fica imune para o resto da vida. É uma doença fatal? Em alguns casos sim, né? A febre amarela, como eu falei no início, uma parte das pessoas não vão ter sintoma nenhum, uma outra parte vai fazer uma forma leve e um grupo pequeno vai fazer uma forma grave, o que a gente chama de maligna também, né? Essas pessoas que fazem a forma grave e maligna, elas podem ter realmente uma evolução ruim, aí tem uma letalidade alta, que está por volta de 50% dos casos. Entendi. Ou seja, de cada 2 pessoas que fizer a forma maligna, uma pode morrer. Então é uma doença grave, é uma doença que tem uma letalidade alta, principalmente se o paciente evoluir para essa forma mais grave. Mas aí, mais uma vez, a recomendação para a vacina, né? Porque é preferível você não se arriscar a pegar e, de repente, até desenvolver uma forma grave da doença, né? Obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Vou conversar um pouco com as alunas da Liga de Infectologia, que é o professor Albino Moreira Torres, a Maria Cecília Siqueira Ferreira e a Bruna Vaz Mincem. Qual é o papel da Liga Acadêmica com esse tema? Quais trabalhos que vocês desenvolvem, por exemplo, dentro da faculdade, a partir desse tema da febre amarela, de orientação, de palestra? Acontece esse tipo de trabalho? Acontece sim. Inclusive, semana passada, o próprio professor Luiz deu uma palestra para a gente no anexo do Hospital São João Batista sobre febre amarela, panorama atual. Sim. E esta palestra serviu como tema da prova para a gente selecionar os novos membros e diretores da Liga de Infectologia. Entendi. Qual o papel da Liga, por exemplo? Essa importância para os alunos que estão entrando agora na Liga desenvolverem os trabalhos dentro A Liga de Infectologia, junto com o professor Walter Tavares e a equipe de Infectologia, que é o professor Luiz, Jurema, a Maria Cristina, eles ajudam a gente de 15 em 15 dias, a gente tem reunião com a Liga no anexo do Hospital da UG e a gente desenvolve temas dentro da infectologia relevantes, definidos pelos professores, que promovem a interação dos alunos, porque eles acabam dando a palestra ou discutindo o tema, discutindo artigos, discutindo casos clínicos também, dentro da infectologia, e que promovem assim, a melhor interação, né, dos alunos junto com os professores e com as doenças também que estão em alta aí. Muito bem. Em outros programas a gente vai divulgar outras atividades que vocês desenvolvem, tá bom? Obrigado mais uma vez ao professor Luiz Henrique Conde Sangenis pela sua participação aqui no programa, também a participação das acadêmicas de medicina Maria Cecília Siqueira Ferreira e Bruna Vaz Mincem, da Liga de Infectologia. Esse foi o Talk Show Consciência, direto aqui do campus Três Poços do Unifoa, um projeto de extensão em parceria com a Coordenadoria de Projetos Especiais, o curso de Medicina e a Divisão de Comunicação e Marketing do Unifoa. Até a próxima!